Olá, pessoal. Estamos iniciando aqui o Mescla Pod, é o podcast da Mescla, e com o primeiro quadro nosso, que é o Tabu ou Revolução. E não poderia ter ninguém melhor para a gente iniciar esse quadro do que o nosso querido amigo Hugo Santos, que foi nosso professor no MBA É aqui. nosso mentor, né? Nosso mentor. E é uma pessoa que tem trabalhado com a gente já há algum tempo. E hoje a gente vai falar de temas super relevantes, né? Quem aqui não é impactado pelas redes sociais, Sim. pela uma comunicação cada vez mais acelerada, com a ansiedade por informação o tempo todo, em todo momento. E tenho certeza que hoje vai ser um momento onde a gente vai poder discutir um pouco mais disso, o quanto isso está influenciando na vida das pessoas, o quanto isso também está influenciando nas marcas, como as empresas lidarem com isso também. E para que a gente possa começar, eu preciso apresentar o Hugo, né? Preciso mostrar para vocês quem é essa figura fantástica que já tem atuado aí como palestrante, como consultor, como professor também. E precisamos apresentar ele de uma maneira mais direta. No episódio de hoje, como eu disse, vamos falar sobre o impacto, né, do mundo digital, essa percepção de comportamento. E o Hugo, né, nosso entrevistado, ele é autor do livro Inocente Digital, né, como podemos trabalhar ele essa temática de Inocente Digital, é isso que a gente vai trabalhar hoje. Ele trabalha muito sobre a mente do mundo digital, como ela é acelerada. O Hugo é especialista em tecnologia e comunicação, não é isso, Hugo? Aí. Ele também atua na área desde 1992, já tem um tempinho. Faz um tempinho já. Ele é fundador do Palestras e Conteúdos, né? Ele é professor de MBA, conselheiro empresarial, já realizou mais de 400 palestras e workshops em eventos como o RD Summit, FutureScon, o Social Media Week e o Expo SP. É isso? Isso aí. Muito Renata. bom. Hugo aqui com a gente no primeiro podcast da Mescla. Então, a gente vai começar, né, falando o que é que vamos abordar hoje. Falar um pouco sobre essa inocência digital, Sim. né, que é a temática do livro. Mas a gente também vai trazer como ela influencia, né, nossas decisões, as crenças, né, e como é viver nesse mundo hoje, das redes sociais, do algoritmo, dessa transformação digital que bombardeia a gente, né? Exato. Então, é um novo viver que a gente está se adaptando. E o papo vai ser sobre isso hoje aqui. Aê, muito bom. E para contextualizar esse papo, eu vou trazer alguns dadozinhos. Por favor. Né? A primeira coisa é que, segundo a Anatel, 30% dos brasileiros possuem habilidades digitais básicas. Ou seja, enviar e-mails, copiar arquivos. 17,9% possuem habilidades digitais intermediárias. Ou seja, consegue mexer em planilhas, instalar novos aplicativos. E apenas 4,2% da população tem habilidades digitais avançadas. E isso quer dizer muito, está relacionado bastante com essa inocência digital. Muito. Porque você pode ver, se a gente fizer as continhas, né? Mais de 50% da população ainda está aí no processo de como é que eu vou viver nesse mundo, né? Exato. Como é que eu vou me colocar e saber navegar nesse mar de muitas incertezas e muito bombardeio. E também tem um dado, né, que nós gostamos muito de rede social aqui no Brasil. Muito. Né? E aí tem a We Are Social, né, que eles têm um relatório que eles lançam todo ano, esse dado aqui de 2024, e mostra que passamos aí a média de 9 horas e 13 minutos na internet, colocando o país na segunda posição do ranking mundial de acesso à internet. Sim. E falando nisso, eu queria saber com você, né? Como é que a gente está cada vez mais conectado e como é que a gente consegue ter esse equilíbrio? A gente está consciente, não está consciente? Então, vamos começar o papo por aí? Vamos. Primeiro, obrigado demais pelo convite, sabe, Renata? Eu sou apaixonado pela Mescla. A gente se conhece há uns bons anos, né? Pré-pandemia que a gente conhece. Sou apaixonado pelo modelo de podcast, que é um bate-papo, quando a gente pisca o olho, passa um tempão. Obrigado demais pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês e acompanhar esse momento de vocês, viu? Muito, muito feliz. Muito feliz mesmo. Eu também. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu adoro essa pesquisa da We Are Social, porque ela é uma pesquisa muito densa, ela é atualizada praticamente anualmente, e tem um recorte sobre essa questão
do Brasil está em segundo lugar no ranking mundial dos países onde as pessoas mais investem tempo nos meios digitais. Né? Então, 9 horas e pouco por dia, em média. Isso é muito denso. Lógico que envolve todos os dispositivos, todos os tipos de acesso. Mas quando você pega quais são os companheiros de ranking do Brasil, é que você percebe o tamanho do problema. Porque quando você pega do primeiro ao 12º lugar, praticamente, se eu não me engano, ali Portugal, que está normalmente entre 9º e 10º, só são países subdesenvolvidos. Só são países, né, todos os companheiros desse topo de ranking no We Are Social, né, do Brasil, eles são países que têm os mesmos desafios sociais, de educação, desafios de até ações básicas para a população, como saneamento básico e entre outras coisas. Então, o que a gente percebe nessa pesquisa é que, antes de qualquer outra coisa, ela demonstra o quanto os países onde as pessoas mais dedicam tempo às redes sociais e aos meios digitais são países onde essa tecnologia sequestra a atenção das pessoas e não necessariamente as leva para um lugar melhor. Quando a gente começa a olhar por países que a gente tem como referência, países que a gente tem como referência de desenvolvimento, aí vamos falar alguns países europeus, como vamos pensar Alemanha, França, Itália, né, Espanha, mesmo os Estados Unidos, todos eles, normalmente nessa pesquisa, estão abaixo do 20º lugar. Países como Finlândia, Dinamarca, têm uma média de consumo digital de 5 horas, metade do Brasil. Então, quando o Brasil é vice-campeão nesse ranking. Será que é bom, né? Não é bom. Não é bom ser vice-campeão nesse ranking, porque esse ranking demonstra o quanto hoje os meios digitais eles não necessariamente estão levando as pessoas para um lugar melhor. Né? E sobre o primeiro dado que você trouxe, tem uma questão que eu gostaria de trazer, que é assim, a internet chega hoje para cerca de 76 a 79% dos brasileiros, legal? Mas ela não chega da mesma forma. Né? Estamos aqui em Maceió, estamos num grande centro, aqui tem 5G, aqui tem fibra ótica para tudo quanto é lugar, né? Aqui tem uma disponibilidade, uma qualidade, não só na internet, mas como nos dispositivos que a gente usa. Você está aqui num notebook simples, tinha um notebook aqui do lado, um celular de boa qualidade e tal. Quando a gente vai para os interiores do Brasil, é um 3,5G da galera num celular que para instalar uma coisa eles precisam desinstalar outra, legal? Numa internet que chega em baixa velocidade, com dispositivos ruins, e aí a gente pergunta, qual a qualidade do acesso que as pessoas têm? Né? Qual a qualidade do conteúdo que elas conseguem acessar a partir da internet que elas têm e do dispositivo que elas usam? E eu acredito que essa parte do dispositivo ele também impacta, porque quando a gente fica só no celular, a gente perde, né, de ter acesso a outros aplicativos que eles vão servir muito, até para o nosso lado profissional, né? Muito. Então, tem, às vezes, pessoas contratando jovens, né, dizendo as pessoas hoje não sabem mexer em alguns, no Word, no Excel, porque eles, às vezes, não tiveram acesso, só tiveram acesso a um celular, né? E é um problema isso, né? Porque muitas vezes a gente acha, não, o jovem está mais conectado em quê? Aí. Né? E esse jovem vai ser o próximo consumidor, já é consumidor, mas já vai ser a pirâmide já passa a mudar, a alterar. E a nova força de trabalho. É isso. Né? E como é que a gente lida com isso? Hoje, quando a gente olha o WhatsApp ele está instalado em 99,5% dos smartphones brasileiros, né? Com possibilidade de desinstalação, com vontade de desinstalação de 0,5%. Quer dizer, todo mundo instala, quem instala não desinstala. Tem um dado da Panorama Mobile Time, Panorama da mensageria no Brasil, que é da Mobile Time e do Opinion Box, legal? E eles falam que média de 85% dos brasileiros usam o WhatsApp todo dia ou quase todo dia. Então ele é um meio ágil, fácil de ser utilizado, mas que você não tem domínio algum sobre o tipo de conteúdo que trafega sobre ele. Isso. E é esse o acesso incerto e com grande possibilidade de risco de dados, risco de informações, melhor dizendo, é que a grande maioria... e aí não só jovens,
Né? Isso é uma questão transversal com relação às gerações. Né? Esse é o tipo de acesso que as pessoas têm e elas estão submetidas ao risco de caminhar somente sobre esse acesso. Né? Que é dessa rede social simples, rápida e que, lógico, ajuda a gente num monte de coisas, mas também limita o nosso acesso. Então, quando você fala de 50% dos usuários, 50% dos brasileiros. Mais de 50%. Mais de 50%, da 52%, né, pela minha conta aqui. Eles não têm acesso, né, a esse dado. Talvez eles tenham ali muito pontualmente, né, sobre uma coisa e outra. A gente está efetivamente lidando no mundo digital com uma geração de analfabetos digitais. Minha pergunta para você é: quem é o inocente digital? Quem é o inocente digital? Assim, todos nós somos inocentes digitais. Todos nós, de alguma forma, em algum momento, por alguma situação, nós não estamos conseguindo, primeiro, compreender o mundo digital no qual a gente está inserido, né? Compreender as informações, compreender, e para vocês tendências, né? Para vocês que são mestres em tendências, não estamos conseguindo compreender as tendências, para onde as informações caminham. Nós não estamos conseguindo entender os vieses de informação que são tão drásticos no mundo que a gente vive hoje. Né? Então, primeiro, existe essa falta de compreensão de algumas questões e todo mundo passa por elas, desde as compreensões com relação a riscos digitais, golpes digitais, até olhando por informações e dados, e também passando por comunicação e relacionamento. E por conta disso, é a segunda, que a gente tem uma dificuldade muito séria de se posicionar nesse mundo digital. Né? As pessoas estão sendo levadas, as pessoas estão sendo arrastadas pelo mundo digital. Né? Tem uma das minhas palestras, tem um slide que eu uso, que é nós somos zumbis digitais. Uma imagem, sabe bem The Walking Dead, assim, os dois no celular na mão, o smartphone na mão. Então, essa falta de conseguir se posicionar frente a um mundo tão diverso, tão intenso e tão acelerado, isso está deixando todas nós, com uma baixa capacidade de realizar o que a gente efetivamente precisa realizar nesse mundo. Uma coisa que eu acho interessante no mundo da internet como um todo, que a sensação que é aquela terra sem lei, que está sendo desbravada, né? E eu tenho uma sensação de choque com muitas coisas e eu acho que as pessoas estão parando de se chocar com determinados comportamentos, né? Porque, vamos lá, a gente tem uma rede social aí, eu tenho minha página de rede social. Ali é minha casa. Então, é como se alguém se discordasse de mim, batesse na minha porta, invadisse minha casa e disse, você é isso, isso, isso e aquilo outro. Isso não é chocante para as pessoas? Se fosse no mundo físico, o que iria acontecer? Viria pessoas intervir, viria a polícia, viria... Não é isso? É isso. Então, acho que essa incapacidade das pessoas de perceberem que é só uma projeção de um canto para o outro me choca muito. Me choca bastante. E eu acho que é um dos pontos que a gente precisa ainda aprender a lidar e processar. Então, a inocência digital também está aí, né? Levar as emoções, levar esse... Entender aquele mundo, esse mundo. Que esse mundo não é muito diferente. Tem uma coisa aí que me chama muita atenção no que você colocou, que é assim... Nas redes sociais, a gente tem uma semi-anonimização. Então, nós somos semi-anônimos dentro das redes sociais. Por quê? Porque ali dentro nós somos um avatar. Nós somos uma representação digital de nós mesmos. E as pessoas se escondem atrás dessa semi-anonimização. Eu sei que é a Renata ali na rede social, mas como nós não temos o contato físico, nós não temos a proximidade presencial... Certo? As pessoas, e aí eu vou usar a Renata só como um nome, certo? A Renata tem o direito, ela acha que tem o direito de destilar seu ódio nas redes sociais e falar o que ela pensa nas redes sociais, mas ela não teria coragem de falar isso presencialmente. Então, o que a gente vê, tem até uma brincadeira que muitos falam sobre isso, né? Os posts hoje nas redes sociais são legais. Mas o legal mesmo são os comentários. Não é? Você dá uma lidinha no post. Hoje de manhã eu já estava olhando comentários e impressionado com cada um, né? A gente que estuda comportamento, o comentário pra gente realmente reflete o que é que tá ali acendendo. E a gente faz essas análises de comentários, inclusive, para entender os novos comportamentos, né? A função da Vespa fazer isso. Exato! Então, mas o que acontece ali? São pessoas que elas não teriam coragem de falar o que elas falam num comentário de uma publicação
presencialmente, na frente daquela pessoa que fez a publicação, na frente daquela empresa que fez a publicação. Então, existe uma permissividade nos meios digitais das pessoas falarem o que elas quiserem, né? E a internet, ela deu voz a todo mundo. Ela deu voz. E essa é uma parte boa do processo. Legal? Porque a democratização da internet, mesmo que de formas difíceis, como a gente estava falando até agora há pouco, né? Por dispositivos de baixa qualidade, com internet de baixa qualidade, mas ela deu voz a todo mundo. A questão é, qual é a consciência que as pessoas desenvolveram para utilizar esse direito da sua voz, de ter a sua voz nas redes sociais, né? E aí, eu não sei se a gente vai precisar cortar né? Assim, isso, uma coisa que se discute muito, muito hoje é a liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão, ela é um direito muito importante, né? Quando você democratiza a comunicação a partir dos meios digitais e você permite que as pessoas efetivamente tenham o seu lugar de fala, né? Isso é muito importante. Mas liberdade de expressão não pode ser lugar de cometer crime. Racismo é crime, independente do lugar onde você o cometa, né? Liberdade de expressão não pode ser dar às pessoas direito de discriminar, de ofender, né? de trazer a sua opinião de forma a acabar com a vida das pessoas. A internet há muitos anos, e a rede social potencializa isso, né? Ela denuncia, ela julga e ela pune, né? Você não, dependendo do meio onde as coisas acontecem, você não tem direito de resposta nem de defesa. Isso é muito grave nas redes sociais. Então, quanto mais poder de fala uma pessoa tem na rede social, mais responsabilidade com a sua fala ela deveria ter, porque o microfone amplifica a voz, né? Para a gente que ministra palestra e tudo mais, eu sempre falo isso, a responsabilidade do microfone na mão é uma coisa muito séria. Quando você chega na rede social, isso pode ser amplificado milhões de vezes, e isso é um risco muito grande. Então a liberdade de expressão, sim, claro, é necessária para um mundo onde nós vivemos e que a transformação e a evolução do mundo precisa acontecer, mas não para causar tanto dano quanto as pessoas acham que podem causar, né? E aí vai surgindo, né? A velha discussão sobre cultura do cancelamento, né? Os haters, né? Haters, É um movimento hater, né? que é constante, que é cada vez maior, né? Então, isso aí é um bom ponto para a gente discutir. Isso aí uma coisa que a gente percebe nessa fala, né? É que as coisas estão muito relacionadas também às crenças pessoais. Muito. Então, a gente vai ali, encontra o nosso lugar para expressar essas crenças, né? Sim. E aí, nós muitas vezes cancelamos outras pessoas porque a crença dela é diferente da nossa. Então, a partir do momento que a gente teve a oportunidade de ter a diversidade de pensamentos dentro da rede social, a gente também está cada vez mais polarizando, trabalhando em grupos, né? Sim. E querendo sobrepor a nossa crença ao que o outro acredita. E aí, como é que a gente trabalha as crenças, as emoções? Como é que é esse processo? Como é que você visualiza isso? O livro, né? E é muito engraçado que, assim, muitos amigos compraram e eles me conhecem tanto do mercado de tecnologia, né? Que eu comecei em tecnologia antes do www, né? Em 92, tempo pra caramba. E aí, quando eles pegaram o livro, compraram porque eram meus amigos. Uhum. Ah, deve ser um livro de tecnologia, porque eu gosto de tecnologia. E aí o livro começa falando o que é inocência e o que é a crença. São os dois primeiros grandes capítulos do livro. Inocência é o querer aprender. Inocência é o vazio do conhecimento, né? A inocência é você... E aí é muito engraçado, quando a gente é criança, né? Quando a gente está com as nossas crianças, então a gente fala assim, ai, que bonitinho, é como inocente, a gente trata aquilo assim. Mas não demora muito, o menino e a menina cresce, a gente fala, larga de ser inocente, menino. Por que disso, né? Porque a inocência, ela é o desconhecimento. Ela é a vontade, ela é o desejo pelo conhecimento. Quando você começa, então, a entender que inocência, ou a achar que a inocência, ela é fragilidade, vem esse lugar de eu não posso ser inocente para não ser passado para trás.
Isso é muito forte na gente. O ser humano ele tem um instinto de preservação muito forte, né? E essa má interpretação da inocência acaba caindo nesse lugar, né? De falar, não, eu não posso ser inocente porque eu não vou ser passado para trás, vou ser tratado como boba, como bobo. E nós não sabemos tudo. Todo momento, em alguma situação, a gente é inocente. E aí o que você trouxe, a crença. Todos nós somos seres singulares, né? Não tem duas pessoas no planeta que pensam exatamente da mesma forma sobre tudo, né? O jeito que a gente é criado, as informações que nos são trazidas, as situações que nos impactam, as experiências que a gente passa, isso formula uma série de crenças na nossa cabeça. E são essas crenças que formam a lente que a gente usa para enxergar o mundo que está na nossa frente. O cérebro trabalha em economia de energia. Se a gente capturasse 100% das informações que passam pela gente o tempo todo, a gente já teria morrido louco, O que o cérebro faz, então? Ele, juntando as três coisas, né? Ele pega, eu chego aqui no estúdio, beleza, eu vou capturar as principais informações, buscar registros de coisas que eu já conheço, então já tive em vários estúdios, beleza, sei a distância do microfone, sei aqui o pessoal do estúdio, essa câmera minha, essa câmera geral e tal. E aí ele associa, então, o presente, o estado presente com memórias que eu já tenho. E na hora que ele faz isso, elas se fundem e confundem. Então, a forma que eu compreendo o momento de agora, ela é completamente contaminada com todas as outras experiências pelas quais eu passei, parecidas com o que eu estou passando agora. Legal? E é isso que trava a gente num mundo conhecido por conta desse economia de energia do cérebro. Legal? Trava a gente num ambiente que, isso eu já conheço, então é aqui que eu quero ficar. Isso eu já sei, então eu interpreto uma nova informação parecida com as outras interpretações que eu tive. Isso vai limitando a gente dentro do mesmo lugar. E é por isso que a gente olha a inocência com distanciamento, falando assim, isso aqui, o que eu estou vivendo, o que eu estou entendendo, é o que eu sei, o que eu quero. A inocência é uma coisa que eu desprezo. E aí o que acontece? A gente fica sempre no mesmo lugar, com as mesmas crenças, com os mesmos entendimentos, com as mesmas ideias. E o cérebro só faz isso porque ele está tentando o quê? Lembra? Instinto de preservação. O cérebro ele é responsável por consumir, se eu não me engano, mais de 30% da energia do corpo inteiro da gente. Entendeu? E ele fala, não, eu preciso me preservar. Ele vai lá e tenta te colocar no mesmo lugar o tempo inteiro. É engraçado que você falando e só lembrando das coisas que a gente vai lá e defende com afinco, né? Com aquele furor, inclusive. E eu fico pensando assim, a palavra pós-verdade, que foi, sei lá, saiu com a palavra do ano, não sei se foi 2020, 2021, já faz uns anos. Sim, pós-verdade. E ela agora, ela tá muito real, né? Porque as pessoas estão trabalhando num viés de confirmação o tempo todo. Então, eu tenho minha crença, eu vejo ali aquela... E vem pra coisa das fake news, inclusive, né? Muito. Eu vejo ali aquela informação conversa com o que eu acredito... E eu simplesmente não vou verificar, né? E eu acho que aí tá a questão da inocência. Então, esse é um ponto interessante. E um ponto interessante é que a gente muitas vezes, a gente só associa isso pra política, né? E a real é que isso tá associado a tudo, né? Tudo. Eu tava vindo no carro, tava preso num trânsito gigantesco. Pra variar. E aí tava anunciando na rádio que vai ter aquele concurso unificado. E que estavam tendo as páginas fake do concurso e as pessoas estavam pagando o concurso por uma página fake. E ele nem foi lançado ainda. Então a rádio tava lá, né, dizendo, olha, cuidado... E isso também é um viés de confirmação, no sentido de que eu quero fazer o concurso, eu estou pronto para fazer o concurso. Estou ansioso para fazer esse concurso. A página apareceu, vou lá fazer e eu nem me preocupo para ver se aquele processo está certo, se é aquilo mesmo, se tem algo estranho. Então... Mesma coisa, isso daí você falando, eu lembrei um caso de um mentor financeiro que essa semana, inclusive, estava falando sobre isso. Ele já estavam criando meio que o curso dele sem ele mesmo estar ofertando o curso. Então, assim, é incrível, né? E quando a gente fala do financeiro, as pessoas estão
Se a pessoa está indo para uma mentoria financeira, ela está preocupada com o recurso dela. Isso. Esse recurso está sendo destinado para alguém que está utilizando de má fé, né? Vamos dar um pulo ali atrás, uma coisa que você falou muito interessante sobre essa questão do viés de confirmação. Então, uma coisa que eu desenvolvo no livro que é assim, todos nós vivemos dentro de uma bolha. Legal? Bolha. Porque assim, nós acreditamos em certas coisas, nós entendemos que aquelas coisas são importantes e a gente quer reforçar o que a gente já acredita. Legal? Isso é natural do ser humano. Mas bolha é bolha. Bolha é bolha. Bolha de sabão. Bolha de sabão. Você estoura a bolha e sai da bolha, né? Então, o que é estourar da bolha? Estourar da bolha é começar a desconfiar. E a gente começa a chegar nesse lugar. Será que o que eu acredito realmente serve para os dias de hoje? Será que essa página de internet é realmente boa? Será que a mensagem que eu recebo pelo WhatsApp ela é legal? Então, assim, quando eu tenho um mínimo de percepção de que é necessário eu romper a bolha para buscar novas informações, novos entendimentos e estar mais alerta para o mundo, tá ótimo. Porque a bolha se forma, eu vou lá e estouro a bolha. A bolha se forma, eu estouro a bolha. E esse é o processo que deveria ser natural. Mas o que tem acontecido? A bolha, se você não a estoura, ela vai sendo reforçada, ela vai virando uma casca, ela vai virando uma carapaça, ela deixa de ser uma bolha para te botar dentro de uma casca. Então, legal, primeiro, né, nós vivemos dentro da bolha. Se você não estoura essa bolha vai se reforçando. Eu vou para o segundo momento, o segundo estágio, que é de realidade paralela. Quando as pessoas entram num estágio de realidade paralela, elas deixam de acreditar elas deixam de achar possível existir coisas nas quais elas não acreditam. Elas começam a ter um plano de afirmação positiva, né? De confirmação de viés tão grande que elas só acreditam naquilo que está próximo delas, naquilo que está dentro do que não é mais bolha, dessa carapaça que ela está. E ela se fecha para o resto do mundo. E aí que aparece o radicalismo. Terceiro estágio. As realidades paralelas, elas são magnéticas, porque nós somos seres sociais. 99% das coisas que a gente faz só faz sentido quando a gente faz em grupo. E aí o que acontece? As pessoas com realidades paralelas, elas vão se aproximando. E elas vão se aglutinando. E elas vão, certo, montando seus grupos. Então, se eu tenho bolha na primeira fase, realidade paralela na segunda, na terceira fase eu vou para a histeria coletiva. E muito do que a gente vê dos movimentos sociais radicais, seja para qual lado, se é para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, legal? Os grupos que se formam nessa intensidade são porque eles entraram nesse processo de histeria coletiva. São realidades paralelas, conectadas por alguns assuntos que eles têm em comum. E quando você conversa com essas pessoas, tem um monte de assuntos que eles não têm em comum. Eles não acreditam em 100% daquela histeria coletiva, mas por necessidade de socialização, eles se juntam e criam esses grandes movimentos que nós, que estamos fora disso, a gente olha e fala assim... Não é possível. Como é que alguém acredita nisso? Não é? E tudo isso sendo amplificado pela internet e as redes sociais. É isso. E aí o lance, né? Antes de chegar nesse lugar que o Sávio trouxe, que você estava falando dos riscos, né? Dos riscos digitais, você estava falando da página de concurso, né? Algoritmo. Algoritmo, né? Esse vilão que tira a nossa vida, o nosso tempo. O algoritmo ele é só feito para basicamente uma coisa, te dar conforto para você ficar mais tempo no lugar onde ele quer que você esteja. Né? Tem uma brincadeira que a gente fala em rede social que é assim, redes sociais, se eu gasto dinheiro com ela, eu sou o cliente. Se eu não gasto dinheiro com ela, eu sou o produto. O produto que as grandes marcas de redes sociais vendem é o meu tempo, é o seu tempo, é o tempo do Sávio, é o tempo de todos nós. Nós somos produto lá dentro. O algoritmo, então, ele é só feito para manter a gente no mesmo lugar por mais tempo. Por isso que ele traz questões, ele amplifica aquilo que eu já disse que quero. Então, a brincadeira aqui... essa câmera aqui é minha, né? Vou dar uma dica para você. Pega o seu Instagram, tem a lupinha lá, né? Que é o explorar. Entra no explorar do teu Instagram, faz isso durante uma semana, beleza? Você vai fazer assim. Posts que você não quer mais ver, você vai clicar, apertar eles, vai abrir uma telinha. A última opção é não tenho interesse.
Então você vai fazer essa brincadeira diariamente nos 3 primeiros dias, legal? Você vai, pelo menos, cada vez que você pega o Instagram, você vai zapeando ali, né? Aquele explorar e marcando que você não quer mais ver, não tem interesse, não tem. E atualiza. Marca, atualiza, você chega no topo, puxa, ele vai fazer a rodinha lá e atualiza, beleza? Nos 3 primeiros dias. A partir do 3º dia, você vai pegar 3 ou 4 canais que você quer passar a ver, pessoas que você quer passar a seguir, e você vai começar a não só curtir, mas comentar coisas dessas pessoas. Vê em 5 dias se o algoritmo não começa a te entregar coisas completamente diferentes. O algoritmo só entrega pra gente aquilo que a gente já mostrou que quer. Ele só quer manter a gente mais tempo lá dentro. Ah, mas o mundo tá uma agressão só, o mundo tá... Não, cara, é o que o algoritmo tá te entregando. Mostra para ele que você quer ver coisas diferentes, que ele, pela própria fórmula matemática dele, vai começar a te entregar. Então nós não podemos achar que o mundo que aparece na timeline das nossas redes sociais é o mundo real que está acontecendo lá fora. Ainda bem que no meu só aparecem os vídeos de gatinho. Não é? É muito gatinho, muito gatinho. Muito fofinho. Assim, com os movimentos. E o lance que o Sábio trouxe sobre risco digital. Tem um post meu que até tá lá no fundo da minha timeline, no meu feed já, que é assim: você jura, meu anjo, que alguém que te conhece, realmente te conhece, ia te pedir dinheiro pelo WhatsApp? Pois é. Você jura, meu anjo, entendeu? Pois é. Então, vê, conta uma história bem rápida. Bom, como eu já denunciei a idade, né? Em 92, 93 eu já trabalhava com tecnologia, isso quer dizer que em 91 eu já trabalhava de office boy. Legal? E lá em São Paulo tem o Largo 13 de Maio. O Largo 13 de Maio é um centro de uma região muito populosa e hoje, melhor, mas era muito pobre lá no início da década de 90. Né? E lá do lado da estação de trem tinha uma banquinha com um camarada com aquela brincadeira dos 3 copinhos e a bolinha, né? E basicamente ele pegava, e qual é o rolo ali, né? Ele mexe lá a bolinha dentro dos 3 copinhos e você tem que adivinhar. Se você adivinha, você ganha. E é lógico que tinham comparsas dele ali, certo? Os comparsas ganhavam o dinheiro. Oh, fulano acertou, Não era nem real na época. Você acredita que isso funciona na Europa ainda? Então, mas olha só, porque o que é ali? O que ele está ativando ali? Isso é engenharia social. Porque se alguém está ganhando, eu quero ganhar também. Se alguém está tirando dinheiro desse cara, eu também posso. Só que são comparsas do cara. São comparsas do cara. Aí a galera ganha, ele olha para você chega para jogar. Você ganha a primeira, ganha a segunda, você se anima. A partir da terceira, você começa a perder. Não é assim? É isso. Eu estou falando disso de 1990 e meu pai contava desse tipo de brincadeira na década de 60, quando ele chegou em São Paulo. Isso não tem nada a ver com tecnologia. Isso tem a ver com engenharia social. Já existiu inocente social na época. Sim, existiram! O que mudou foi para que estamos agora no digital de uma maneira mais evidente. Agora somos os tigrinhos. Você entendeu? Então, golpes digitais, eles têm muito menos a ver com tecnologia. A tecnologia os amplifica. Escala a operação. Para a gente que é de startup e tecnologia, certo? Escala a operação. Mas a base do risco digital está no quais, aqui, ó, no nome chique, né? Engenharia social, que os golpistas têm para enrolar a gente, entendeu? Então, nesse sentido, o que eu falo muito no livro? Nós precisamos desenvolver um novo desconfiômetro, sabe? Ter mais anteninhas ligadas, assim, e pegar um site lá do concurso e falar assim, mas será? É uma coisa estranha aqui. Tá tão fácil. Tá tão barato. Tá tão simples. Não, peraí. Era só ele pensar. E aí vem nos 50% que você trouxe que não tem habilidades digitais. 50% dos brasileiros que não têm habilidades digitais. Porque quando a pessoa tem habilidade digital, ela vai olhar, tá bom, esse link aqui. Mas deixa eu pesquisar aqui qual é o link oficial. Deixa eu pesquisar se o edital desse concurso já saiu realmente. Esse é o desconfiômetro. Porque se de um lado a gente está falando do inocente digital, do outro lado a gente está falando que a gente tem que desenvolver uma nova malícia, velho. Então, a gente, basicamente, é importante a gente manter a inocência no sentido de aprendizado, mas, ao mesmo tempo, ganhar uma maliciazinha para poder saber lidar ali com o dia a dia. Mas vem um questionamento, Hugo.
precisamos estar com a antena conectada o tempo todo, a todo momento, para não sermos enganados. E como é que fica a saúde mental numa situação dessa? Priorizando. Priorizando. Adoro o Zeca Pagodinho, mas deixa a vida me levar, a vida leva eu. No meio digital, você é louco, cara, não dá. O meio digital, ele sequestra a nossa mente, se a gente deixar. Né? Precisaríamos de um programa só para falar sobre o vício de dopamina. Sim. Né? Porque aí a gente vai entrar em neurociências, em outros lugares. Mas deixa a vida me levar, a vida leva eu, não serve para a nossa vida digital. Tem uma frase central no livro que é a seguinte: a internet te aproxima do que está longe e te distancia do que está perto. Nas minhas palestras, esse é o slide que as pessoas mais tiram foto. A internet te aproxima do que está longe e te distancia do que está perto. Quando eu priorizo o que eu quero dessa internet, o que eu quero dessas redes sociais, o que eu quero da minha vida digital, eu estou fazendo, inclusive, diminuir o tempo, certo? No qual eu estou nela, para deixar de ser o Brasil de segundo lugar. Voltamos lá no começo do nosso papo aqui, né? Para deixar de ser o Brasil de segundo lugar das pessoas que mais gastam tempo, que inclusive lá está spending time, né? Gastam tempo, elas não investem tempo, elas gastam tempo. Então, eu preciso priorizar, eu preciso diminuir a quantidade. Eu preciso entender que a internet me aproxima do que está longe, essa parte é boa, né? Para eu visitar museus fora, para eu fazer inglês, para eu fazer cursos em Harvard, acessar artigos, é legal. Mas ela me distancia do que está perto. E o que está perto é o convívio com as pessoas que eu amo, são as atividades pessoais, contato que me dão com a natureza. Contato com a natureza. Quando eu falo para empresas, né, a produtividade que eu preciso ter no meu trabalho. Legal, porque a gente sabe hoje que overtime nas empresas é um problema porque as pessoas têm baixa produtividade. Então elas trabalham todo dia até 10 horas da noite porque elas não conseguem cumprir. Por conta de todas as distrações que elas têm que fazer no horário comercial. Então como é que fica a saúde mental? É priorizando. Eu tenho que priorizar onde eu vou investir meu tempo nos meios digitais, porque eles são parte da minha vida, não são a minha vida como um todo. Então, cada vez mais vamos ver aí os programas de detox digital aparecendo. Não é? Inclusive tem negócios sendo criados nisso, né? Tem hoje retiros, né? E tem até clínicas, porque estão aparecendo realmente jovens viciados, que aí é quase como tratado num processo de vício. Você vai ter que tirar aquilo ali aos poucos, né? Eu diria que precisa ser tratado como um processo de vício. Porque quando a gente olha a adicção, o ser humano, ele, por conta... E aí, de novo, né, precisaríamos de outras horas aí para conversar sobre isso. Nós temos gatilhos à adicção naturais. Legal? São poucas as pessoas no nosso atual estágio de seres humanos que não têm gatilhos para adicções. A adicção, basicamente, é a busca por anestesia imediata, certo? A partir de um estímulo que eu tenho acesso fácil a ele. Ah, mas o fulano é alcoólatra. É um processo que ele encontra no alcoolismo, legal? Ou essa anestesia rápida por um processo de adicção. Então, o meio digital, ele é um dos meios mais fáceis, acessíveis e baratos para tornar uma pessoa adicta. Então, quando a gente vê o jovem adicto, né, viciado ou adicto a um dos meios digitais, é porque o meio digital foi lá e disparou nele um processo natural que ele tem e só deu um estímulo para ele ter para ele atender esse vício de dopamina, esse vício de estímulo rápido, esse vício e o que as redes sociais entregam demais, que é de recompensa rápida, né? Então, a adicção ela é meio natural nossa. E o meio digital, ele vem com essa força toda. Por isso, para quem perde a mão, tem que tratar como um processo de adicção. Porque, com certeza, o é. A questão é a gente chegar no processo de consciência, né? Estou viciado ou não estou viciada? Eu estava comentando com o Sávio que ano passado eu fiz a minha primeira fase sem rede social. Muito bom. E agora eu estou de novo. Mas ano passado... eu sentia que eu pegava o celular, abria e não entendia o que é que eu queria do celular. E depois eu entendi, eu queria entrar no Instagram, no TikTok. E aí depois eu parei.
Aí eu comecei a ver realmente, meu tempo sobrando tempo, fazendo coisas, dormindo melhor, fazendo minha higiene do sono, que a gente tem a mania de levar o celular pra cama. Pelo amor de Deus. E aquilo ali deixa a gente acelerado pra dormir, né? Eu mesmo sou uma pessoa acelerada e que eu preciso desse processo de... E eu percebi o quanto eu tava viciada. E olha que eu não sou, né? Os meus amigos podem confirmar. A pessoa mais ativa, a que responde mais rápido. Já não sou essa pessoa. E eu me vi nesse nível de vício. Imagine outras pessoas que têm esse apego maior ali ao celular e à rede social. Então, vou pegar só uma beirinha aqui do assunto, que é assim... nosso cérebro, um dos dispositivos que a gente tem mecanizados é o de esforço e recompensa. Legal? Se você for ao longo da nossa história em como construção de seres, como seres humanos, a gente sempre teve mecanizado o seguinte: eu preciso ter um grande esforço para me candidatar a ter uma grande recompensa, que a recompensa nunca é garantida também, certo? Mas a gente vê isso quando a gente pega como as gerações mais antigas, é sempre isso, é esforço e recompensa. Eu tenho que ter um grande esforço para estar eleito a alcançar uma grande recompensa. O que os meios digitais fazem? Eles falam assim, eles demonstram e treinam nossa mente para o seguinte: você não precisa ter um esforço tão grande assim. Legal? É só correr a timeline, é só correr seu feed, é só acessar um videozinho aqui, ó. Não precisa de esforço grande. E aí, como é que é o processo de recompensa dele? É desse tamanhozinho também. Só que é constante. Legal? Então, antes nós tínhamos grandes esforços, que você tinha possibilidade de grandes recompensas. Quando essa grande recompensa vinha, te dava uma sensação de prazer boa e que te falava assim, são mais vezes nessa sensação de prazer que eu quero chegar. E aí essa sensação de prazer ia embora, você tinha o quê? Outro grande esforço para outra grande recompensa. Hoje em dia, assim, é um esforcinho, uma recompensinha, só que ela é constante. Ela fica ali naquele lugar de ou me indignar num negócio que eu vejo na minha timeline, ou dar risada com uma piada, com um meme, ou ter a minha mente seduzida por uma dancinha, mas é constante. Então e aí eu chamo de vício de dopamina baixa, que sequestra a mente das pessoas e faz com que você abra teu celular e ao invés de passar 10, 15 minutos no Instagram, você passa 1 hora e meia olhando a tua rede social. Legal? Mas a gente não pode falar assim, são vilões. Cara, não, é a gente que tem que assumir o controle desse negócio. Então, Hugo, se temos mais pessoas na internet, se temos mais pessoas com a dopamina lá no alto para que o conteúdo chegue, estamos criando uma indústria de influencers. E quando a gente fala sobre isso, temos os influencers para o tigrinho, mas também teremos influencers para conteúdos que realmente fazem sentido. Como é que fica isso para a gente lidar também? Isso tem muito a ver com... e eu ia chamar de ignorância, mas não vou. Eu vou chamar de inocência. Vou continuar nessa linha de chamar de inocência. Da inocência da grande parte da população mundial, não vou falar só Brasil, não. A grande parte da população mundial de que existem soluções fáceis para os seus problemas, de que existem conteúdos fáceis e simples. Fórmulas mágicas. Isso vem da inocência da grande parte da população mundial de achar que eles não têm problemas a serem resolvidos. Legal? Então, o influencer, existem inúmeros, milhares, milhões de influencers muito bons. Gente que se esforça para colocar conteúdo bom na nossa timeline, na nossa feed, que faz podcasts legais, que tem reflexões bacanas. Normalmente, o influencer a influência que efetivamente tem um trabalho poderoso é que leva as pessoas a compreender as suas dificuldades, os seus desafios e por algum motivo os incentiva a superar. Beleza? Então assim, vamos pegar essa classe. Essa classe não vão ser os mais famosos. Porque esse processo de entendimento, descoberta e de esforço para mudança é difícil pra caraca.
É muito difícil. E são pouquíssimas as pessoas que estão despertas para isso. Mas aí, falando de forma pejorativa, quem são os influencers que ganham aí milhões de seguidores? Os influencers que vão entregar para as pessoas: fique do jeito que você está, que você vai conseguir. Eu mostro a minha vida maravilhosa, entre diversas aspas, né? Eu mostro a minha vida aqui de ostentação e de coisas, e mas o que eu estou entregando para a tua transformação? A inspiração na minha vida maravilhosa. Desculpa, e o resto que você não posta no Instagram é maravilhoso o tempo inteiro? Então, a fragilidade das pessoas entender que nem todo exemplo pode e precisa ser seguido é o que leva a ter essas influências. Meu irmão, ele tem um negócio que eu acho muito legal. Ele fala assim, a gente tem que diferenciar duas coisas, que é fama e sucesso. A gente acha que é a mesma coisa, e não são. Sucesso é efetivamente você ser promissor no que você faz. Sucesso é você entregar resultado na sua vida. Sucesso é você criar uma vida de felicidade ao seu entorno em função do seu esforço. E nem de longe estou falando de meritocracia aqui, tá? Na arrepio, assim, não falo de meritocracia. Mas efetivamente você entregar resultado e ter prazer no resultado que você entrega. Isso é sucesso. Fama é ser altamente reconhecido por qualquer coisa, não necessariamente pelas coisas que efetivamente dão sucesso. A gente precisa diferenciar. Eu sigo quem tem sucesso ou sigo quem tem só fama? E aí é o lance dos influencers que a gente precisa decidir e escolher quem é o tipo de influencer que a gente segue. Sim. Perfeito. É longe, né? Mas não é tão simples assim, né? Muitas vezes somos levados a caminhos de achar que de algum modo aquilo vai fazer sentido. Seja para o influencer do humor, seja para o próprio influencer da saúde mental, seja para o influencer da saúde alimentar, né? De como a gente busca uma alimentação mais saudável, para atividade física. Então, até muitas vezes, o influencer do bem, a gente tem que ter um certo limite de quanto vai utilizar. Desconfiômetro ainda tem que estar ali. Bingo, desconfiômetro tem ali. Tem uma frase que eu tenho dito muito que é assim: é simples, mas não é fácil. Não. É simples. Como eu brinquei com a história aqui com a turma, né? De pegar e ir lá no teu explorar do teu Instagram e escolher treinar o algoritmo, e serve para toda a rede social isso, tá? Treinar o algoritmo para te entregar aquilo que você... É simples de fazer, mas não é fácil de fazer. Porque para eu chegar nesse estado de consciência de que eu tenho que assumir o controle do que eu vejo nas minhas redes sociais, eu vou ter que deixar um monte de coisas para trás, um monte de recompensas automáticas para trás, um monte de gente falando assim: ah, meu, larga a mão, cara, não precisa... Ah, não, o mundo tá essa desgraça mesmo, não vai adiantar você vai estar se escondendo atrás de um algoritmo. Então eu preciso deixar tudo isso para trás. Isso não é fácil de fazer. Mas a partir do momento que eu decido fazer, é simples. Entendeu? Então, vamos lá, exercício físico, né? Por exemplo, duas coisas aqui. Longevidade está cada vez maior, graças a Deus. Né? Então, nós, homens e mulheres saudáveis, vamos viver cada vez mais tempo e a busca por esse saudável, mesmo que nós tenhamos nossos desafios de saúde, essa busca vai ser cada vez mais simples de ser alcançada, legal? Agora, quem dedica tempo 3 vezes por semana, 40 minutinhos, cara, 40 minutinhos, 20 minutos por dia para fazer uma caminhada. Pesquisa, eu não sei se foi o Unesp, se foi o Unifesp em São Paulo, se foi a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que diz que, por exemplo, Alzheimer, parte do Alzheimer está ligado à musculatura dos membros inferiores. Então, pessoas, senhoras e senhores que têm uma musculatura bem desenvolvida nos membros inferiores têm uma menor possibilidade de adquirir, de desenvolver Alzheimer. Por quê? Porque isso está ligado à capacidade cardiovascular. As pernas são as bombas de sangue do corpo. Se você tem pernas fortes, se você tem membros inferiores fortes, ele está ajudando o teu coração a bombear certo sangue para o teu cérebro. Os antigos não precisavam saber disso, porque eles tinham roça para carpir, eles tinham que plantar, eles tinham que andar longas distâncias e tudo mais. Legal. Hoje a gente precisa suplementar isso nas nossas vidas. Senão, assim, sim, nós vamos chegar a 80, 90, 100 anos. De que jeito? É simples, mas não é fácil. Hugo, infelizmente estamos caminhando para o fim da nossa conversa.
Mas da mesma forma que você deu ali algumas dicas pra gente organizar o nosso algoritmo, o que é que você diria pra gente começar a buscar esse equilíbrio entre a inocência e a malícia? Muito bem. Primeiro eu vou dar uma dica aqui, ó. Só mostrar aqui, pessoal. Aqui, ó. Esse aqui é o caçulinha. Eu tenho 3 livros escritos aqui, Inocente Digital, Como Desbugar a Mente no Mundo Digital e Acelerado. Prefácio da Marta Gabriel, um beijo. Marta Gabriel é uma grande futurista, uma pessoa que foi um barato aqui. Pós-fácil da Renata Marinho também, um grande Renata Marinho, grande escritora. Então, assim, ó, tá lá na Amazon, fica à vontade lá para adquirir. É lógico que eu falei isso aqui para dar tempo de formular também. Diga a pergunta impertinente no final do podcast. O que é importante para você? O que é efetivamente importante para você? Né? O que você... Porque, assim, tomar decisão é sempre muito difícil. Porque quando eu decido fazer uma coisa, eu estou decidindo deixar de fazer diversas outras. Então, tomar decisão é sempre um ato complicado, difícil de ter. Então, a gente tem que ter motivo. Tem que ter motivação. Motivação é o motivo para ação. Qual o teu motivo? Você quer ser mais saudável? Você quer ter um convívio melhor com a tua filha, com o teu filho? Você quer ter um convívio melhor com a tua namorada, teu namorado, com teu esposo, com tua esposa? Né? Você quer desenvolver um hobby? Você quer avançar profissionalmente? Qual o teu motivo? Porque se a gente não calça a vida com um motivo, a gente não acha energia para executar o que a gente tem que executar. Então, qual é o meu motivo de deixar de ser inocente? Caí num golpe semana passada e gastei uma grana com um negócio que era fake. Isso está doendo em mim. Esse é o meu motivo de deixar de ser inocente digital. E de ligar os meus desconfiômetros, desenvolver minha malícia para estar mais pronto para o mundo digital. Entendeu? Acreditei numa fake news, numa notícia ruim que realmente me destruturou meu pensamento, meus convívios, minhas relações sociais e me dei conta que isso aconteceu. Tá? E teu motivo, entendeu? De desenvolver a tua malícia digital, de avançar nesse mundo. Quero ser um profissional mais competente e sei que o meu conhecimento está na internet, não a minha distração. Dedica tempo a isso. Então, qual o teu motivo? Primeiro, a gente precisa achar motivo para as coisas. Um motivo, ou alguns motivos, não muitos, né, mas 2 grandes objetivos estabelecidos, você vai perceber que para alcançar, você tem que reduzir o seu tempo nas redes sociais, você tem que deixar de dar atenção a certas coisas que você dá no mundo digital e reformular a tua vida digital, que é parte da tua vida, a tua vida digital para conseguir alcançar. Então, primeiro é isso, né? Para que você serve nessa vida, né? E aí se desenvolve a partir dali. Acho que é essa a questão. E no final das contas, estamos participando de um processo de tabu ou de revolução? Olha, uau, excelente, excelente. Eu sempre vou acreditar na revolução. Eu sempre vou acreditar na revolução. Porque, não para todos, eu acredito que os despertos, eles promovem a revolução, né? Infelizmente, não tem solução para todo mundo, legal? Mas os despertos, as despertas, eles causam a revolução. Então, para aquele que está nos ouvindo aqui agora, que falou assim, nossa, esses 3 falaram uns negócios que faz muito sentido. Beleza, a semente da revolução foi plantada ali. Então, eu acredito num processo de revolução. Principalmente, e olha só, porque a gente está vivendo um mundo... Legal? Estamos aqui falando em março de 2025, certo? O mundo nos últimos 50 anos vinha caminhando para uma evolução humana, uma evolução de comunicação, de relacionamento, de entendimento social, de entendimento ambiental. Nós vínhamos paulatinamente caminhando nessa direção. Existe um grande movimento nesse momento querendo falar assim, não, besteira isso aí. Para. Para, né? Você não precisa não, mimimi, não. E tem um movimento querendo fazer voltar para trás. Não, cara. Não vamos deixar voltar para trás, não. Entendeu? A revolução é necessária nesse sentido, de demonstrar energia para continuarmos caminhando na evolução que nós já estávamos. Isso vai exigir coragem de todos nós. E coragem é coisa de revolucionário também. Muito bom. Hugo, muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns pelo projeto. Como eu disse, Mescla é uma empresa que eu tenho muito carinho por vocês. Tenho muito carinho por todos vocês. Eu acredito muito em tudo que vocês fazem. Para mim, estar próximo de vocês é uma honra.
É um prazer e uma honra muito grande. Parabéns. E uma honra para mim participar do primeiro movimento de vocês do podcast. Poxa, muito obrigado pelo convite. A honra é nossa, Hugo. Muito obrigado. E obrigado para todos aqueles que nos acompanharam durante esse horário aqui. Foi muito bom estar aqui nesse debate fantástico. Renata, obrigado também. Hugo, obrigado. Fica à vontade, Renata, para finalizar. Hugo, agradecer Primeiro, eu tive a oportunidade de ler o seu livro, obrigado por isso. E é sempre agregar, né, mais conhecimento sobre, inclusive, pautas que a gente discute, né? Que a gente já traz também. E intensificar ainda mais isso. E eu acho que a gente cumpriu um papel aqui importante. Foi amplificar conhecimento, né, para as pessoas saberem aí navegar nesse novo mundo. É isso aí, tamo junto. Obrigado. Obrigada. Valeu demais. Valeu, gente. Até a próxima. Até. Grande abraço.